Bom dia a todos. Bem-vindos mais uma vez ao meu sanctum secreto, ao meu sanctum celestial, ao meu sanctum secreto da minha mente. A professora que diagnosticou meu autismo tem vamos dizer assim, um dom. Nós precisamos identificar os autistas adultos. O autismo nos adultos, nós precisamos identificar esses autistas e fazer um trabalho com eles, dar um suporte. Adequado para o desenvolvimento dessa potencialidade autista. Mas do mesmo tempo que eu faço esse elogio, eu faço a crítica. Eu pergunto a vocês, está correto uma mulher que atua no ensino especial se relacionar, ter tido uma relação emocional com vários homens com necessidades especiais? Está correto isso? E mais, sempre no mesmo padrão. Sempre no mesmo padrão. O relacionamento inicia e termina da mesma forma. Mas vamos lá. E mais, a chefia dessa professora sabe, porque eu já vi a chefe dela questionar se ela não estava exagerando na atenção dada a determinados homens com necessidades especiais. Se ela não estava exagerando, se aquela atenção exagerada, extrapolada do normal, não poderia confundir a mente daquele homem com necessidade especial. Eu vi a sua chefe fazer este questionamento para você. E você respondeu o seguinte: eles precisam ser amados, eles precisam ser aceitos. Está correto. Mas não cabe, do mesma forma que uma psicóloga, um psicólogo não pode se envolver com seu paciente, tá? Uma pessoa que trabalha no ensino especial não pode se envolver com pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Você está na posição de psicólogo e as pessoas com necessidades especiais estão na função de paciente. Psicólogo e paciente não. O psicólogo não pode se envolver com o paciente. O paciente pode até se apaixonar pelo psicólogo, ele pode até falar isso para o psicólogo, mas o psicólogo jamais deve corresponder.
Então você trabalha com ensino especial, você não pode se envolver com pessoas com necessidades especiais. Isso fere a ética. Eu quero que você abra o seu diário e mostre as poesias que os homens com necessidades especiais fizeram para você. Como você mesmo disse, cada homem especial que você se relacionou daria para escrever um livro com as poesias que foram feitas para você. Você é viciada nisso. Mas vamos lá. Nós estamos aqui para falar do terceiro grau, do terceiro degrau da escada da alta magia. Uma escada de 7 degraus. Chegamos agora no terceiro grau. O terceiro é cabalístico também. O terceiro. Tá? Os iluministas chegaram até o terceiro grau, tá? E não quiseram avançar. Ficaram no terceiro grau e não avançaram. E nada que veio do iluminismo avançou. A gente precisa reconhecer isso. A grande maioria, assim, qual é o grau? Então tá, o grau é fraternidade. O terceiro grau da alta magia. Esse é o título. Bom, nós temos então que ver. Eu, como a minha mente Asperger, como que eu trabalho? Como que eu procedo? Eu sabia desde ontem que hoje eu teria que falar sobre o tema da fraternidade. Então eu fui pensar, eu fui refletir, eu fui pesquisar, eu fui olhar alguns livros. E fui buscar na minha mente, fui meditar, buscando na minha mente tudo que eu li, tudo que eu vi, tudo que eu sobre esse termo, a fraternidade. Primeiro impacto que eu tive, há um entendimento errado, há um entendimento equivocado do princípio da fraternidade. Há um entendimento equivocado. Fraternidade é o mesmo que irmandade. É o mesmo. Fraternidades remete a frater, que quer dizer irmãos, irmão. Frateris. Frater, o feminino é que fica um pouco estranho, né? De frater é soror. Frater e soror, irmãos e irmãs. Frateris e sorores, irmãos e irmãos. Fraternidade é uma reunião de irmãos. Irmãos. Por isso vem o termo irmandade. Irmandade também remete a irmãos. Irmãos. Isso teve sempre teve as fraternidades, as irmandades, as ordens. Sempre existiram. Elas sempre existiram. E elas se dizem perpetuar uma sabedoria milenar.
A maioria das fraternidades falam isso. Nós perpetuamos uma sabedoria milenar. De onde vem essa sabedoria? Por isso que o meu vídeo passado, um vídeo atualizado, dizendo que o segredo tão bem guardado das fraternidades nada mais é do que a sabedoria da antiga religião, da velha religião da deusa mãe, a alta magia. Vamos mergulhar no degrau da fraternidade. Vamos entender e vamos olhar para as fraternidades existentes e ver se o princípio da fraternidade está presente nas irmandades e nas fraternidades atuais e passadas. Veja o entendimento de algumas sociedades secretas. Eu vou contar aqui uma história, tá? Então, assim, eu sou da literatura. Como eu não sou mais de escrever livro, eu sou de contar história. Eu vou contar uma história, tá? Uma história. Tem uma sociedade secreta que se diz a detentora de uma grande sabedoria, E lá fala, eles tentam exercer o princípio da fraternidade. E, na minha visão, esse entendimento da fraternidade da maioria das sociedades secretas, inclusive essa que eu vou contar a história, essa alegoria dessa minha história, é o entendimento equivocado. Tinha um cidadão, um chefe de família, um batalhador, uma pessoa muito batalhadora. E tenta com a sua família arrumar um emprego, se manter garantir as suas provisões. E ele tenta como funcionário, tenta como empregado, tenta um emprego aqui, abre um pequeno negócio. Então ele ele abre um pequeno negócio. Tá? Uma fraternidade olha para esse cidadão e vê nele um potencial. Esse camarada tem um potencial. Ele pode participar da nossa fraternidade. Vamos convidá-lo. Chega e faz um convite. Olha, você não quer participar de uma fraternidade? Então você vai entrar para uma família. Você vai ser mais um membro. Você vai ser um irmão. Você vai ser um frater nosso. Você vai ser um frater. E essa pessoa pergunta, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar em me juntar a vocês? Não, você vai ganhar muita coisa. O que você faz? Ele falou, não, eu tenho um pequeno negócio. Eu compro uma matéria-prima, faço um beneficiamento, tá? E vendo uma matéria já elaborada. Ele falou, o que você acha que se a grande maioria dos nossos irmãos fosse comprar essa matéria elaborada de você? Ele falou, vocês fariam isso? Fariam, mas é o seguinte, nós somos uma fraternidade, então do jeito que nós vamos te ajudar, tu também vai nos ajudar de alguma forma. Tá? E aí nós vamos fazer uma corrente, uma rede de conexões entre nós. Vai ser um network aqui. Essa pessoa, ela reflete. Não, vá pensar, converse com a sua mulher, tá? Tem que ter a autorização da sua mulher. Você vai entrar para uma irmandade, para uma fraternidade.
Ele conversa com a esposa e tal, e fica naquela expectativa. E aí, ele tentando aquele negócio há anos, né? Mas uma batalha, há anos que ele tinha aquele negócio e o negócio não passava daquele nível. Não passava daquele nível. Ele só ganhava para pagar as contas. Só ganhava para pagar as contas. Sabe, sempre no sufoco, sempre aquele sufoco. E por mais que ele caprichava na matéria-prima elaborada dele, né? Ele comprava matéria-prima, tipo, ele comprava arroz com casca. Ele tinha uma máquina, beneficiava arroz com casca e vendia já o arroz polido. Tipo assim, tá? Comprava uma matéria-prima e vendia uma matéria elaborada, né? Fazia um processo e vendia essa matéria. Como um padeiro, compra farinha de trigo, faz pães, bolos, biscoitos e rosca, e quer dizer, vende uma matéria elaborada. Então ele fazia isso, e fazia com tanta perfeição aquilo, mas o negócio dele não andava, não andava. Ele fala, e aí ele olhou para os membros dessa fraternidade, todos bem, todos assim, economicamente bem. Ele falou, vou entrar para essa fraternidade. Essa fraternidade deve ter coisas boas a nos oferecer. Além de oferecer princípios e valores, são homens corretos, são homens sérios, ainda oferece esse agir como um irmão, para sermos irmãos. O que menos a gente tem na nossa sociedade é irmãos, é companheiros, são amigos. Então eles estão oferecendo, porque um fráter, um irmão quer dizer isso, quer dizer um amigo, quer dizer um companheiro. Tudo isso faz parte da fraternidade, amizade, companheirismo, colaboração. Esse cidadão entra para essa fraternidade. É dada uma festa na iniciação dele, ele nunca se sentiu assim tão importante. Você é a pessoa mais importante da nossa fraternidade, porque você está iniciando. De repente, no primeiro mês, o faturamento dele simplesmente multiplica por 5. Porque todo mundo da fraternidade ia comprar matéria elaborada iria comprar matéria elaborada. O cara saía do outro lado da cidade para comprar essa matéria elaborada e ainda falava para os outros, falava para a rede dele todinha. Falou, cara, olha, a matéria elaborada daquele irmão lá não tem igual, não tem igual. Então, assim, ele começou a ficar rico, E aí outros irmãos viram nesse irmão uma oportunidade que ele sempre esperou essa oportunidade. Então essa oportunidade chegou e ele aproveitou. Ele aproveitou, porque aí quanto mais ele vendia, mais ele caprichava nessa elaboração. E a fraternidade ficou muito feliz com isso. O que vocês acham desse entendimento de fraternidade? Aí é o seguinte, pintam, vamos dizer assim, as galinhas mortas. Tá? Um irmão percebeu uma família que estava fazendo um inventário e tinha umas terras de uns pais que estavam abandonadas. Umas terras abandonadas que não valia nada, estava lá, sabe? E os irmãos estavam querendo, doido para vender, para meter a mão no dinheiro, eles vendiam por qualquer coisa. Porque essas terras estavam abandonadas, era desvalorizada. Um irmão chegou para esse outro e falou assim, olha, eu tenho uma galinha morta para você. Nós temos uma terra muito barata, que ela está próxima da cidade. Isso daqui 5 anos vai valer. E se você fizer alguma benfeitoria lá, nós conseguimos tirar todo o nosso investimento em pouco tempo. E aí, eu estou te convidando porque você faz parte da fraternidade. Então, assim,
Então, eu quero te convidar. Eu não quero ganhar esse dinheiro sozinho, eu quero ganhar com você. Olha só. Então, assim, começaram a pintar muitos bons negócios, assim, sabe? Então, carros que ele comprava por um valor, sabe? Algum irmão descobria alguém vendendo um carro bem abaixo do custo e oferecia para ele. Então, rapidamente, ele montou uma frota de carros, gastando o mínimo, gastando pouco. E aí o patrimônio dele também foi aumentando, gastando pouco. Sempre as oportunidades vinham na mão dele, porque ele era irmão, ele era frater, ele fazia parte da fraternidade. Esse é o entendimento de fraternidade dessa sociedade esotérica. Para mim, isso tem outro nome. Tem outra fraternidade, e eles se dizem fraternidade da luz. Tem uma fraternidade da escuridão, que tem esse mesmo modus operantes, que é a máfia. Aí tá, surgiu então de comprar essa fazenda em sociedade. O irmão mais adiantado, tá, que descobriu o negócio e que ofereceu para o irmão iniciante ganhar também, ficar rico também. Eu vou ficar rico, mas eu vou te ajudar a ficar rico. Compraram a fazenda. Na hora da divisão, é o seguinte, a fazenda tinha eram composta de dois relevos diferentes, 3 relevos diferentes. Tinha uma parte alta, produtiva, e tinha uma parte baixa, um pouco alagada, e tinha no meio dessas duas partes tinha um lago, tinha um charco, na verdade um lago não, tinha um charco. E tinha uma região que era semi-alagada e uma bem alagada. O dono da fazenda, que vendeu a fazenda, tá, ele já sabia que ele ia vender essa fazenda dividida em duas. Então ele colocou 2 escrituras. Ele pegou a parte boa e deixou numa escritura. A parte alagada mais a parte semi-alagada deixou noutra escritura. Na hora de fazer a divisão, o irmão mais velho, mais experiente, ficou com a terra boa, tá? E passou a terra semi-alagada para o irmão iniciante. Ele está iniciando, então é justo isso. E foi o irmão adiantado que achou o negócio. Então é justo que ele fique com a terra melhor e deixe o irmão. Mas mesmo assim ele vai ganhar, mesmo sendo desvalorizado, ele vai ganhar. Ainda mais se for feita alguma benfeitoria ali, aquela terra vai valer muito. Aquele irmão iniciante sempre quis ter uma terra, porque ele sabia trabalhar na terra. Os pais dele trabalhavam na terra, e ele se mudou, ele fez um sítio nessa terra. Esse sítio ficou porque ele ganhava muito, então ele soube. Esse sítio teve uma supervalorização assim, astronômica. O que ele, tipo aquela coisa que você gasta R$1 e ele vale 10.000. Foi desse jeito. Isso no decorrer dos anos, né? No decorrer dos anos. Ele fez uma casinha, fez um pomar, arrumou tal, na parte alagada. E aí ele começou a mexer na parte alagada. Fez uma barragem, aproveitou do relevo da terra e só arrumou ali, fez era água meia corrente, então ele fez uma barragem, fez um lago, ficou. Ainda na parte dele, né? A parte alagada mesmo ainda ficou lá, meio alagada, né? A escritura era provisória, precisava se fazer uma escritura definitiva. Na hora de fazer a escritura definitiva, o irmão mais adiantado chegou para o irmão iniciante e disse assim: vamos arrumar nossas escrituras, vamos fazer a definitiva. Na hora de fazer a escritura definitiva, ele falou assim: eu vou colocar o lago, o irmão mais adiantado falou, eu vou colocar o lago encharcado na minha escritura. O irmão
iniciante disse, não, você não lembra do combinado? Está aqui, olha, está aqui as escrituras provisórias. O lago pertence a mim, que fiquei com a parte inferior para compensar a terra inferior, eu fiquei com o lago. Ele falou, não, mas o lago, mas é o seguinte, eu quero o lago para mim. Eu arrumei esse negócio para nós. Tá? Você não era nada sem mim. Então eu quero esse lago para mim. Está decidido que eu quero esse lago. O irmão iniciante falou, isso não está de acordo com a verdade. Não está de acordo com o princípio da justiça, eu não aceito. Ele falou, então nós vamos para a justiça comum. Então o irmão iniciante falou, nós vamos para a justiça comum. Ele falou da justiça comum porque a maioria dos juízos também fazem parte dessa sociedade. Ele sabia que ele ia ganhar. Só que o irmão iniciante tinha umas noções de direito, tinha noções, era um eloquente, ele era um primogênito, ele era um chefe de família, ele era um líder. Tá? Ele falou, não, está errado, eu vou brigar até o final. Foram até o final, primeira instância, segunda instância, terceira instância, ele ganhou em todas as instâncias, ganhou o lago. Só que ele ganhou também um inimigo e ele foi convidado a se retirar dessa fraternidade. E por isso esse irmão ficou pobre, porque os outros irmãos todos ficaram do lado do irmão mais adiantado. Só um instantezinho. Voltei. Então, esse irmão mais adiantado queria o lago, de qualquer forma ele queria o lago. Tá? Ele jogou com esse lago, ele jogou até o seguinte, falou, olha, nossa parceria foi boa, veja o que você já ganhou, veja o que você tem. Tudo você deve à nossa irmandade. Então você me dá esse lago, não é nada. Nós podemos fazer muitos outros negócios juntos. Eu vou poder, nossa parceria não pode ser rompida por causa de um lago que eu quero. O irmão iniciante ainda tentou convencer. Falou, olha, nós precisamos fazer o que é justo. O justo é o lago ficar do jeito que foi negociado lá no início. E não teve jeito a briga desses dois irmãos, não teve jeito. E o irmão iniciante, ele era da verdade, da justiça. Ele não aceitou essa injustiça. Então ele preferiu, saiu da Irmandade. Resultado, quando ele saiu da Irmandade, todos os irmãos que compravam a matéria beneficiada dele se ausentaram. E aí tudo que ele ganhou, ele perdeu. Por conta de uma injustiça de um irmão. E sob os mestres que comandavam essa fraternidade sabiam que era uma justiça, que foi feita uma justiça com o irmão deles. Tinha um grande artista, um grande cantor, que era membro de uma fraternidade. O convite que foi feito para ele foi o seguinte: ele era um cantor que ele não conseguia, era muito desorganizado e ele não conseguia deslanchar na carreira. Ele era de muito sucesso, mas não conseguia deslanchar. Então a Irmandade viu um potencial nele e ofereceu. Falou, olha, nós temos uma rede enorme. Então assim, se os nossos membros da fraternidade, se pelo menos 2 membros da família já for no seu show, você já tem um cachê. Você aceita? É uma troca justa. A contrapartida, um mesmo membro dessa fraternidade dizia: quando eu fazia um evento, vinha 20 pessoas.
Hoje eu faço um evento e eu convido esse meu frater, que é um expoente da arte, participar do meu evento. Vem 200 pessoas, vem 1000 pessoas. Só porque ele veio até o evento. Não fez nada, só ficou lá. Mas como ele é um expoente da arte, ele atrai pessoas. Isso é exemplo de fraternidade. E esse exemplo é dado para atrair novos membros. Vocês acham que essa fraternidade está exercendo o princípio da fraternidade na sua essência? Está tendo um entendimento verdadeiro da fraternidade? Hoje eu abri um vídeo. Fraternidades brancas. As fraternidades fragmentam. As fraternidades, as irmandades fragmentam. Tudo que fragmenta, você está criando a Torre de Babel, você está fragmentando. Não integra, não integra. Não junta, não une, divide mais, separa mais. Esse entendimento da fraternidade de vocês separa mais.